Alô, comunidade das redes sociais! Mais uma vez aqui para tratarmos de mais um tema. E hoje eu gostaria de falar especificamente desse encontro aparentemente exótico, aparentemente polêmico, segundo alguns críticos sem agendas definidas, de Bolsonaro na Rússia. A Rússia está com uma certa tensão em relação ao Ocidente. E por que Bolsonaro teria ido a este local? Alguns críticos que se aproximam mais do humor compreendem isso vê nisso um certo encontro de testosteronas, onde Bolsonaro se sentiria atraído por figuras masculinas fortes, né? Há até umas fofocas aí no ar de que Bolsonaro, na época de militarismo, teria sido a tal de noivinha do Aristides. Tudo questões assim, um tanto quanto pitorescas, que eu não levo tão a sério assim, porque eu acho que para a parte engraçada do debate eu acho legal, mas eu não levo tão a sério assim essas coisas, né? Mas o que teria neste encontro, né? Por que Bolsonaro se interessa tanto, às vezes, em elogiar os Pinochets da vida, em elogiar torturadores da ditadura militar, e se aproximar de figuras como essas, como Putin, aparentemente bastante truculento em algumas opiniões, a Rússia, e ele é um defensor desse comportamento. A Rússia proíbe qualquer manifestação pública de homossexualidade. A Rússia proíbe... Parece que na Rússia existe até uma cota, eu já ouvi essa notícia na imprensa, uma cota para que maridos possam bater na mulher. Ou seja, evidentemente que eu não vou exigir da Rússia que a Rússia tenha o mesmo tipo de democracia liberal, que a Rússia tenha o mesmo tipo de pensamento sobre a liberdade que nós. E isso também eu falo em relação à China, porque são países que não passaram pelas luzes do iluminismo como nós, né? São países que não têm Rousseau, são países que não têm Diderot, são países que não têm Voltaire, são países que não têm, não que não tenham informações, mas nós temos uma formação de liberdade diferente desses países. Então, evidentemente, nós não podemos exigir que Rússia, China, que o Egito tenham uma democracia, se bem que o Egito nem é uma democracia, né? Mas que países com pretensões democráticas, mas com orientações orientais completamente diferentes das nossas tradições ocidentais, a gente não vai exigir que esses países tenham o mesmo comportamento libertário que nós. O que me causa espécie é porque nós, que temos essa tradição, precisamos ficar namorando tanto assim com tradições que não fazem tanto parte das construções da nossa liberdade, dos nossos direitos democráticos. Alguns até dizem, não, é que os valores do Ocidente são cristãos, né? São judaico-cristãos. Os valores do Ocidente são judaico-cristãos em parte, são gregos, são greco-romanos de outra maneira. O movimento LGBT também é um movimento do Ocidente, que faz parte das buscas da liberdade pós-iluministas. Ou seja, o comunismo, né, muito embora tenha perdido espaço, o comunismo também foi formado no Ocidente. Então, o que é a tradição ocidental? A tradição ocidental é uma corcha de retalhos, com muitas influências. A tradição ocidental é judaico-cristão. Também. Né? Nossa moral tem muito de cultura judaico-cristã, mas nós temos a cultura judaico-cristã, nós temos os movimentos de esquerda, nós temos os movimentos LGBTs, todas essas coisas fazem parte também
da tradição ocidental. Mas antes de voltarmos ao nosso tema, gostaria de convidar você mais uma vez a se inscrever no nosso canal, a dar o seu like, a fazer o teu comentário e a compartilhar nosso material com outras pessoas. Dê like, compartilhe, comente, principalmente se você entende a importância deste canal, que é convidar a classe dos professores para que nós possamos participar a cada dia do debate público. Professores, venham para o debate público para que a gente possa reverberar a voz do magistério na sociedade. Tem muitos professores nas redes sociais, mas eu tenho sentido falta do professor da escola pública, não apenas dando aula de matemática, dando aula de química, dando aula de física, mas o professor da escola pública no debate. O professor da escola pública tem que ser incluído no debate público. Curiosamente, vou repetir uma história. Às vezes eu estou conversando com pessoas, às vezes pessoas me veem nas redes sociais e as pessoas vêm a mim afirmando que eu sou professor de universidade. Eu falo, não, gente, eu não sou professor de universidade. Por quê? Porque eu ofereço propostas críticas. Então as pessoas entendem que o professor da escola pública regular não pode, ou seja, as pessoas não nos veem com esse perfil. Inclusive, uma amiga minha, vou repetir mais uma vez, Jussara, beijo, grande amiga. A Jussara ela mostra vídeos meus às vezes para pessoas e as colegas não acreditaram que eu sou professor da escola pública. Por quê? Porque eu ofereço um espaço crítico onde o professor da escola pública não está ocupando. O professor da escola pública não está ocupando o espaço público. Tanto é que todo dia tem resoluções vindas que na minha modestíssima vai prejudicar muito o aluno da escola pública, porque o conteúdo formativo da escola pública está sendo encurtado. E a escola particular vai oferecer cada vez mais. Oferecer filosofia, oferecer sociologia, e a escola particular está retirando conteúdos. E isso vai prejudicar o nosso aluno. E então o professor da escola pública não está na frente desse debate, não está no embate público em relação a isso. Então é importante que esse canal ganhe frente, porque esse canal ele é um canal que tem esse caráter de convidar o professor da escola pública para que nós possamos participar do debate público, para que a voz da escola pública, a voz do magistério, seja reverberada na sociedade. E também esse canal tem o objetivo de combater o pensamento binário, do nós e eles fácil, né? A gente está se comportando meio como o sistema binário que é a base das redes sociais. Não, o sistema é binário, mas a nossa mente não precisa ser binária. Nós podemos pensar em várias possibilidades. E a gente está sempre agora caminhando para esse nós e eles fácil. E isso precisa ser combatido por nós também, professores, principalmente da escola pública. Porque o nosso aluno está sendo afetado também por este comportamento, por esse pensamento binário. E se nós retirarmos o conteúdo desses alunos, eles vão ficar cada dia mais entregues ao pensamento binário. Então vamos, professor, vem comigo. Vamos reverberar a voz do magistério na sociedade. Então vamos voltar aqui ao tema, o encontro entre Bolsonaro e Putin. Mas eu gostaria de falar desse tema colocando a figura de Bolsonaro como uma figura política que, apesar de ter nascido no estado de São Paulo, se eu não me engano, se formou a sua base política, social e política no Rio de Janeiro. E talvez uma pessoa que não conheça o Rio de Janeiro em detalhes, como nós que somos daqui conhecemos, talvez as pessoas tenham um pouco de dificuldade de conhecer o bolsonarismo. O bolsonarismo em si. Por que o bolsonarismo perde muito espaço no Nordeste? Porque o Nordeste tem
outras formas de organização da sociedade. Ou seja, o fenômeno bolsonarista é um fenômeno originalmente carioca. Evidentemente, relacionados a várias formas de reacionarismo que são históricos no Brasil. Tanto é que na região sul do Brasil existe, não que o sul seja reacionário, né? Mas existe no Rio Grande do Sul, ou seja, em Florianópolis, por exemplo, núcleos que são nazistas. Existem especialistas que colocam isso. Mas Bolsonaro é uma figura que nasce, que constrói a sua trajetória política no Rio de Janeiro. E é dentro deste caráter carioca da política que ele cresce. Tem até um pensador que eu gosto muito, o professor Paulo Giraldelli, que ele escreveu dois livros, né? A Filosofia Explica Bolsonaro é um dos livros. Esse parece que é muito interessante. E o que quer Bolsonaro, segundo Paulo Giraldelli? Ele quer levar para o Brasil a maneira de organização social e política carioca que o levou a vencer várias eleições, porque Bolsonaro venceu todas as eleições que participou. Se ele perder a próxima eleição para presidente, vai ser a primeira eleição que ele vai perder, né, porque ele ganhou todas. E esse ambiente tipicamente carioca, dos acordos entre grupos, às vezes, paramilitares, é essa maneira de organização social que o projetou. E eu penso que a crítica do professor Paulo Giraldelli é muito interessante. Ele quer levar essa maneira de condução da política no Brasil para todos os estados, ou seja, do Rio de Janeiro para todos os estados. E como ele faz isso, segundo alguns críticos, e o professor Paulo Giraldelli fala muito isso, solapando as instituições, através de um movimento que tem acontecido no mundo, não só através de Bolsonaro, como também através de um Donald Trump, chamado anarcocapitalismo. O anarcocapitalismo, ele tem o objetivo de minar cada vez mais as estruturas do Estado. Então, o bolsonarismo está sempre atacando o STF, está sempre atacando o Congresso, está sempre, às vezes, solapando a própria presidência da República. É o presidente comendo pão com leite condensado, é o presidente passeando de chinelão, é o presidente xingando. Isso é uma maneira de solapar a própria presidência da República. Então o anarcocapitalismo tem essa pretensão de solapar as instituições. E essa maneira de solapar as instituições, ela promoveria, segundo alguns críticos, e eu penso que esse pensamento seja muito pertinente, esse solapar das instituições faz com que o anarcocapitalismo ocorra. E no anarcocapitalismo, o sistema capitalista continua se desenvolvendo, as eleições vão ocorrendo, porém com um enfraquecimento das instituições. E como o anarcocapitalismo bolsonarista, segundo o professor Paulo Giraldelli, se formaria? Se formaria com o enfraquecimento das instituições, o fortalecimento das igrejas evangélicas que apoiam quase que em massa o governo Bolsonaro, evidentemente com exceções, e os grupos paramilitares. Então, a igreja forneceria o lugar de acolhimento social. As milícias fariam a parte da segurança, com intervenções mínimas do setor público, mas com o setor público se retirando, o anarcocapitalismo avançaria com o enfraquecimento das instituições públicas. Então, é essa maneira de organização da sociedade que procura Bolsonaro, segundo alguns pensadores, e eu penso que seja muito pertinente pensarmos assim.
E o mundo político, ele deu uma guinada à direita nos últimos anos. Ele deu uma guinada à direita, principalmente depois da queda do Muro de Berlim. Então, hoje em dia nós temos um liberalismo, um neoliberalismo que toma o mundo de uma maneira bastante, né, objetiva. E então nós estamos assim entre o liberalismo e o anarcocapitalismo. E dentro dessa leitura geopolítica, Bolsonaro ocupa um papel predominante no mundo, né, nesse pensamento, no sentido de que ele é um dos representantes desse anarcocapitalismo que solapa as instituições. Então, não é à toa que Putin questionou o resultado das eleições nos Estados Unidos e recebeu apoio do bolsonarismo. Porque as instituições americanas deram vitória ao adversário. Então, esse tipo de comportamento anarcocapitalista é muito presente em Bolsonaro, foi muito presente em em Donald Trump. E aqui no Rio de Janeiro, esse anarcocapitalismo ele recebe dosagens da maneira como a sociedade carioca se organiza em muitos pontos, né? Existem muitos pontos onde esse anarcocapitalismo aqui, a partir do Rio de Janeiro, ele se torna possível. Porque tem lugares onde o Estado não está presente. E se o Estado não está presente em certos locais, significa que as instituições públicas não estão presentes em certos locais. As instituições públicas não estando presentes em certos locais, o anarcocapitalismo se torna possível naquele local. Então, segundo alguns críticos, Bolsonaro pretende fazer isso. Ele pretende organizar o seu anarcocapitalismo, levando a maneira como a sociedade carioca se organiza em muitos setores para o Brasil. Porque são esses lugares meio obscuros que, segundo alguns críticos, ele se projetou, ele se projeta. Então, eu convido a pessoas, a curiosos e pesquisadores, que pesquisem a maneira como a sociedade carioca se organiza. E a maneira como a sociedade carioca se organiza e é a intervenção do Bolsonaro e do bolsonarismo a partir dessa organização, a partir do Rio de Janeiro, que o bolsonarismo surgiu. Então, as questões pitorescas, será que Bolsonaro e Putin, será que Bolsonaro se apaixonou por Putin? Tem muito disso agora, né, nas redes sociais, né? O olhar de Putin para Bolsonaro. E Bolsonaro meio, o que esse cara quer comigo? Essa é a parte pitoresca, né? Que eu às vezes até coloco no título, mas para mim nada disso tem tanta importância. Mas nós precisamos estar atentos a esse anarcocapitalismo porque ele é um desafio à civilização. Ou seja, um dos papéis da esquerda hoje é trazer a própria direita para a civilização. Porque Bolsonaro, eu não discuto muito política a partir da corrupção, não. O problema de Bolsonaro é um problema civilizatório. Bolsonaro não é civilizado. Simples assim. Então, os civilizados, um dos papéis da esquerda hoje é convidar os civilizados convidar a direita a se afastar do anarcocapitalismo, para que nós nos tornemos pessoas minimamente civilizadas. Porque o problema do Bolsonaro, um dos problemas, né, além da incompetência total, não é a corrupção. Nem vou entrar nesse mérito. O problema de Bolsonaro é um problema civilizatório. Ele não é civilizado. E como eles não são civilizados, nós civilizados precisamos dar algumas lições nele.
E a justiça o espera depois que ele deixar de ser presidente. Inclusive, o Tribunal Internacional de Haia. Ok, galera? Vocês são do coração.